Oi, seu Ariel. Yeah. Tudo bom? Vamos sentar, vai conversar? Vocês têm que fazer entrevista e eu respondo o que eu souber, né? É. Não, mesmo, né? Vamos lá. Por um pouco que o senhor conhece a história aqui de Algodões, como foi que começou? Aqui quem podia saber melhor era uma pessoa assim do final de França que já nasceram aqui, tudo, mas não tem mais ninguém, né? Não tem. Eu estou ensinando também era para saber muito bem que também é mais velho que eu ainda e nasceu por aqui, ia das famílias daqui, sabia mais, né? Não está sendo eu entrevistado, eu vou responder, né? Uhum. Primeiro o senhor diga como é o nome do senhor, Meu nome é Antônio Ariesto Gonçalves Angelim, de seus pais. Noé Moreira Angelim e Eulinda Gonçalves Angelim. O senhor teve quantos irmãos? 6. 6 irmãos. Eu e mais um homem e 4 mulheres. Em que ano vocês vieram morar pra cá, tio? Nós viemos para cá em outubro de 1954. Aí quando o senhor veio pra cá, Eu tinha 7 anos. 7 anos, no caso vocês moravam aonde antes? Morava em Parambu. Vocês moravam na localidade de Parambu mesmo. É. Seus pais toda a vida moraram lá? Meus pais, meu pai é do Icó, minha mãe é ali do Novo Assis, ali de Parambu. Aí meu pai veio do Icó, casou com a minha mãe e foi morar no Novo Assis. E eu nasci lá, eu nasci lá no Bom Jesus, que é município de Parambu, pertinho de Novo Assis. Sei lá onde é. Aí com 2 anos de idade, meu pai comprou a propriedade de São Cipriano, que é bem encostadinho do Parambu, e nós fomos embora para Parambu. Uhum. Aí quando vocês vieram embora pra cá, o senhor... Vieram embora para cá em 1954, naquele tempo não tinha carro, nem tinha outra coisa. Então veio a mudança em 6 burros. Inclusive eu vim no meio de uma carga, né? Nesse tempo, carga de mala, com essa coisa eu vim no meio. No meio. Vocês sabem o que é burro, não sabem? Sei! Eu já andei um. Aí quando o senhor chegou aqui, essa casa já era construída? Já, que essa casa é mais velha do que um homem ainda, né? E eu já tinha meio 6 anos, mais ou menos, nessa época, né? Uhum. Aí essa casa antes era de quem? Essa casa, vocês querem saber do começo? Sim, vamos lá. Pedro Rafael era o dono daqui. Ele fez primeiro aquela casa ali, vizinha, a casa velha da fazenda, né? Onde tem as 2 árvores antigas também. Aí ali ele fez aquela casa, e quando ele terminou, aí veio um senhor de Crateús, por nome de Antônio Ferreira, que era primo daquele povo do final da Mauri, tudo Sei. feliz. Aí ele comprou ali. Quando ele comprou ali, o finado Pedro Rafael fez uma barraca ali e veio fazer essa casa. Ele ficou morando debaixo da barraca e fazia a casa aqui. No caso, ele vendeu a casa para esse senhor que veio de Crateús e ficou morando debaixo de uma Esse senhor barraca. veio botar um comércio aqui, né? Que era Pedro Rafael, passou talvez uns 6, 8 anos, eu não conhecia ele não. Conheci, mas já no Maranhão, aqui eu não conheci. Aí ele botou uma loja ali, onde é aquela casa velha. Tem uma parte ali que era uma loja, era muito bonita ali, todas as coisas bem arrumadas para aquela época. A instalação do comércio era muito bonita, muito bem feita. Tinha tudo, né? Tinha até o local do gerente e tudo, era bonito lá. Era uma loja de tecido, mercadoria, de tudo. Vendia um pouco de tudo lá. Bonito. Foi o primeiro comércio que teve aqui na comunidade? O primeiro comércio que teve aqui foi. Mas aí, depois que ele veio, moravam outras famílias aqui? Depois que ele veio, agora eu vou explicar. Ele veio morar aqui. Aí depois, quem veio morar aqui, antes de nós vir, foi o Serginho, que era lá de perto de Crateús e de Novo Oriente. Não é o nome do lugar, se ainda é Rubim. Morava no Rubim, numa fazenda, mas ele era comerciante. Aí comprou aqui do Pedro Rafael, não foi do Pedro Rafael tinha vendido, né? Comprou do Antônio Ferreira, aquela casa, com a propriedade, e botou uma loja ali, o Serginho. Aí ficou com a loja aí, né? O Pedro Rafael foi embora para o Maranhão, né? Uhum. Aí quando foi um certo tempo depois... Na vila, moravam algumas pessoas na vila? Aqui, quando eu cheguei aqui, que já foi depois dessas coisas, tudo isso que eu estou contando, que essas primeiras que eu estou contando foi que me contaram, né? Não é que eu vi, né? Uhum. Quando depois que eu cheguei aqui, o comércio que tinha aqui era o Eliseu Martins, Eu lembro. ali naquela a casa que é do Gentil, era o comércio, né? Era o comércio que era do Eliseu Martins, que eu me lembro. Nessa época só tinha isso. Ele era genro do final do Zé Costa, o final do Zé Costa tinha comércio no Natal, em outro lugar que eu não sei onde, nessa época. Aí o Eliseu era genro dele, botou o comércio ali, né? Naquela casa que hoje é do Gentil. Ali era o final do Zé Costa. No caso, seu Cícero Rodrigues já morava aqui também? Não, o Cícero Rodrigues morava no Pau d'Arco. No Pau d'Arco. Dos pais do Antônio Soares? Só quem mora, não, o pai do Antônio Soares morava no Caldeirão.
Mas as casas também existiam já, de quem era? Deles não. As casas que existiam aqui era essa. Aqui que nós chegamos aqui em 54 para morar, que era aquela lá, Casa Velha lá. E ali onde é o Gentil, que era do finado Zé Costa nesse tempo já, né? E a outra vizinha dela, que é aquela do Guido, que era do finado Fixeno, né? Que morava aqui, né? Uhum. Aí vai ter, sabe, aqui para cima tinha só uma casinha de taipa dele, duas, olha, do finado Zé Martim, que era esquina saindo para lá, com o Antônio Soares ali. Era uma casinha de taipa que ele morava. O finado Zé Martim era irmão do finado França Martim. Eu lembro que falavam do senhor Gabriel. Depois eu vou falar mesmo, eu vou para o outro lado. No caso, não moravam no alto. Não sei nem se eles moravam aqui, da minha história eu não sei. Foi depois. Eles moraram, era morador do finado França, lá para os pau brancos, depois Ah, vinha aqui para em São cá. Fernando França também, lembro. Falavam Aí, do jeito que eu ia começando aqui, que foi que eu falei, a gente esquece, Foi no né? Senhor Gentil aqui, que morava antes, que era o comércio do Senhor Gentil, e tinha a casinha de taipa, que era do Tinha finado a casa do Martins. finado José Martins, irmão do finado França, que ele tinha até um filho e uma filha, todos os dois mentais, né? Da mentais. Aí ele foi embora depois daqui para Mombaça, que a velha mulher dele era lá, de Maria Pereira, que era Mombaça. Aí ele, nas casas que tinha aqui, né? Aí tinha da finada Josefinha, que era mãe da Idalita, de frente ali aquela casinha, tinha onde o menino corta cabelo. O Vaguinho. Vaguinho. Mas tudo de taipa, que a gente sabe, né? Aí ia ter outra lá no fim da rua lá, que era da finada Antônia Rafael, que é lá onde é a casa da Edi. Ela tinha Era a casa velha de Itaipa, lá da finada Antônia Rafael, que era a matriarca, mãe dos donos dessas coisas aqui, daqui para sair de pau dar, tudo. Das terras, no De caso. toda a terra, daqui para sair de pau dar, tudo era deles, né? Do finado Rafael, que aí ficou tudo para os filhos, né? Que depois passou pro seu Joca, não foi? Aquele terreno de lá de Aí já baixo. foi depois muito, depois o final de Rafael, que era o dono, foi herdeiro, aí já passou para o João, passou para Horácio Martins. E o final do João era só render. No caso era só rendeiro. O dono era o Horácio Martins, que morava em Padre Bernardo, no Goiás, que era filho de finado França. Finado França. Mas ele é que era o dono aí. Fazia boagem, plantava cana, fazia tudo, mas o filho dele morava para lá. Eu lembro um pouco, não muito. Ainda lembro do engenho que o vô Manel tinha. Tudo na torre ali, né? Isso, do engenho. Essa de São Manuel da Torre aí já foi, ele comprou do filho Rafael, né? Isso aí. E era um dos herdeiros que herdou da terra dessa mulher. Era que o Chico Rafael era o herdeiro da finada Antônia e do finado Rafael, né? Aham. Aí o finado Chico Rafael já comprou dele. Aí o Manuel Torre, né? Comprou ali do Chico Rafael, né? E no caso, as casas que hoje, que são as casas que aparecem no vídeo, que Sim, foi o naquele Jorge. tempo ainda tinha mais casa. Eu falei até lá, né? Da Foi, finada Antônia. foi, Aí aham. lá em cima onde é o Marcelino, aí tinha umas casinhas velhas, né? Quando morava. Quando morava o finado Joaquim Marcelino, Isso. João Zacarias, Colasso, aí tinha aquelas casinhas. Eles nessa época não moravam aí não, mas bem pouquinho tempo vieram. Eles eram moradores do finado de França, né? Lá no Na Boa, não, na Pau Branco. no Sal Branco. Aí compraram essa terra de Rafael ali e ele embora pra aí. Né? Já existia aquele Alto dos Nocas ali? Que o Não, pessoal existia chama? não. Foi depois. Depois? No caso seria Existia só... o final do Zé Gabriel, lá mais na frente. Pronto, naquela é seu Zé casinha. Gabriel, É. que tinha seu Zé Gabriel. Existia o Zé Gabriel lá onde é o Bilu, por ali, pertinho ali, né? Lá do Zé Gabriel. O Zé Gabriel, que é o pai da dona Dita. Aí comprou um pedacinho do final de França ali. Ele era morador, aí depois comprou. Eu lembro que eles moraram aqui um tempo, que ela conta. Que nasceu e se criou aqui. Depois foi que mudou, que eles mudaram, Zé Gabriel. Aí, seu Arieste, depois das casinhas feitas, que passa no vídeo, que eu acho que foi o final Jorge que fez aquele vídeo, que ele grava o algodões, que tem um cartório. O senhor lembra do cartório? Aí já foi coisa depois. O cartório era ali de frente para a casa do Antônio Soares. Que no caso fica naquele prédiozinho do Eu lado da acho que é casa do Tia aquele Liz. que tem no seu acho que Do tem um negócio Gardinaldo. lá. As coisas do Gardinaldo. As coisas do Gardinaldo é onde é aquela da. Um daqueles ali, onde tem, não tem um lá que é Que é um museu. do museu, é um daqueles ali. Era. A Por ali. delegacia. É, Era onde? tudo era ali também, tudo pertinho. Quem era o delegado naquele tempo aqui? Era o finado Brito, era o delegado daqui. Ele era daqui ou ele era Ele do... era de Parambu, depois já estava morando em Independência, aí veio ser delegado aqui. Passou mais ou menos quantos Sargento anos? Brito, Passou mais ou menos quantos anos? aqui. Ele passou bem uns 8 a 10 anos por aqui sendo delegado. A delegacia durou quantos anos, mais ou menos? Foi muito, eu não sei, minha filha, mas foi um bocadão de tempo, não foi muito pouco tempo não. No caso, na delegacia, quais eram as ocorrências que tinham?
Ah, ele aqui, quando matava uma coisa, ele prendia, se tivesse uma questão, chamavam ele para resolver. E ele era uma pessoa boa demais, que daquele de botar no bolso, né? Que toda questão ele resolvia, porque ele não era de um lado nem do outro, e caçava um jeito, nem que ele se prejudicasse, ele resolvia da melhor maneira que pudesse, né? Nunca vi uma pessoa daquele jeito. Sobre o cartório, que é seu Joaquim, né? Seu Os cartórios, primeiro que eu me lembro de João de Freitas, João Miguel de Freitas, foi no meu tempo ainda, quando eu ainda estudava aqui, que ele era meu professor e era o dono do cartório. No caso, quando Se eu não estou enganado, no meu haver, para mim, o compadre Adail foi ainda, depois de João de Freitas, foi o Adail Gomes Martins. E depois aqui foi o Joaquim Cavalcante. Ah, então primeiro foi esses dois outros homens. Por isso que é bom a gente conversar, né? Eu só sabia do seu Joaquim, não sabia desses outros dois homens. Primeiro foi João Miguel de Freitas. Ele não era nem daqui, era piauiense. Aí ele era professor, ensinou por aqui nessa casa, ele ensinou muito tempo. Eu fui aluno dele aqui, nessa época que ele tinha o cartório, ele era o dono do cartório, ele era professor, assim, ensinava particular, que a gente pagava um pouquinho naquele dia, porque não tinha escola pública, né? Então só estudava quem tinha uma condiçãozinha naquela época. Naquele tempo era o Cruzeiro, né? Todo mundo pagava um pouquinho, né? Juntava ali 50 alunos, aí um professor ia ensinar, né? Viu? Um professor ensinava 50 Ou mais, era alunos os que aparecessem. e a família pagava para o professor ensinar aos alunos. Hoje vocês têm educação de graça. E não tinha merenda não, minha filha. Vinha de pé lá do Tamboril para cá para estudar e voltava todo dia, pessoal. E era muito. Eu mesmo fui estudar daqui no Tamboril, com o tempo final de Jardim Lino, que era o melhor professor da região. Fui ensinar no Tamboril, na casa do finado Lino. E a gente ia lá da boa hora de pé, naquele tempo tinha nem bicicleta, nem nada, né? Eu ia daqui de pé todo dia para estudar lá no Tamboril, lá onde é aquela casa dos Damião ali, né? Sei, meu Deus. Então essa casa aqui também já foi uma escola, querendo ou não. Eu fiz escola demais. A primeira que ensinou aqui, que o papai trouxe de Parambu para ensinar aqui, foi era uma moça que era bem estudada, era por nome de, meu Deus, agora eu vou me esquecer, Nazaré. Ela ensinou aqui uns 4 ou 5 anos, a Nazaré. Aqui nessa escola que foi quando eu tinha uns 4, 5, 6 anos. Era Nazaré o nome dela. Interessante. E o senhor já era maiorzinho, o senhor lembra quando foi construída as primeiras salas da escola? Daqui? Ah. Não, ainda não tenho lembrança não. Nem o posto telefônico quando foi construído? O posto telefônico ali foi na época da Guiomar, né, do Adonias Carneiro, aí faz muitos anos, deve ter uns 40 anos, 50, né? Mas eu não tenho muita lembrança disso aí, não. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, como as pessoas eram carentes, né? A construção das casas. Alguém doava esse terreno para eles construir as casas ou eles compravam esses terrenos? Não, aqui nunca teve terreno doado, não. Toda a vida foi alguém que fez, foi comprado. Desde o começo, Desde né? o começo. No caso, no tempo do Cruzeiro, né? Quanto era que valia um pedacinho de terra para construir uma casa, que hoje se chama um lote, né? Naquele tempo era R$100, 200, 300, né? Dependia do local, porque sempre isso depende muito de local, né? Tanto local mais central, melhor, mais caro, né? Tipo aqui na vila, toda a vida foi mais caro, né? Foi. Ah, tem uma casa ali antiga que fica perto da casa do seu... Oh, meu Deus. Lá perto da casa da Robervânia. Não tem aquela casa bem antiga de frente à casa da Ali é Robervânia? aquela casa do Horácio Martins, que é o que eu estou dizendo, que era o dono daquele sítio ali, que o final de Joca tomava de conta. Ah, a casa dele era lá. Aí nesse tempo disse que era um homem muito rico lá, que eu conhecia ele só assim, era gente boa demais. Ele disse que eu acho que ele era rico mesmo, foi candidato a prefeito 2 vezes lá em Padre Bernardo, não teve uma sorte de ganhar, mas era um cara da conversa boa assim tudo. Aí ele era rico nesse tempo, aquilo no tempo que ele fez aqui já caiu, né? Não fez foi um acabamento, mas no tempo que ele fez ali era uma coisa modelo, né? Não tinha casa daquele jeito, né? Toda diferente das Diferente. outras. A gente né? observa, né, que a estrutura lá é meio É bem- chique. Mas Né? ela já caiu um bocado. Já, Você vê, né? era muito bonitinho ali, né? Só que ele não terminou. Por isso que ele resolveu não fazer mais, mas na época ele era muito rico, lá era fazendeiro, era político, ele foi candidato 2 vezes a prefeito de Padre Bernardo. Não ganhou nenhuma, mas todas as vezes andou perto. Tinha família, nada, né? Naquela época acaba mais fácil para ganhar uma política, eu tinha menos família para ajudar, ele não tinha. Aí depois foi que a família dele foi para lá um bocado, mas ele já tinha largado a política. Aí mais uma pergunta para o senhor. Isso não é só uma pergunta no senhor. Sobre a igreja, em relação dos festejos. O senhor lembra de como era antigamente os festejos aqui de Algodões? Me lembro, porque eu mesmo, nesse tempo, a pessoa saía aí, quando já era para dia 23, 24 de junho, tinha nas festas, agora não tem mais esses dias, ainda antes ou depois, né? Nesse tempo era o dia certo, era do dia 23 para o dia 24, né? Antes era 3 dias de festa aqui, direto. Escutem, Faltava meninos. dia não.
3 dias de festa. Era dia e noite, aí cheio de gente aí. Era a coisa mais animada do mundo, não é que nem hoje não. Era dia e noite. Tinha as barracas, Tinha né? cheio de barraca aqui de um lado e outro, e tudo. Toda a casa de todo mundo aqui. Virava cheia os de dias. gente dormindo, dormia caba no meio da rua e todo jeito, né? Era animado demais, era uma coisa. Então quer dizer que antigamente era melhor do que hoje. Muitas coisas nem se compara. A gente ficava de longe, gente, mas quando é que vai ser chegar essa festa? Ficava ansioso, hein? Ansioso. Então quer dizer que os nossos festejos da nossa localidade eram muito famosos desde aquela época. Naquela época era famoso, hoje não é mais não. Viu? Hoje Hoje não é mais nem se comparar aqui, Novo Assis, Santa Luzia. Ah, Maria, isso era, vinha gente de toda parte, de Arneiroz, de Itauá. Era gente demais que vinha. Tinha gente que vinha pagar promessa, É. né? Aí aqui as recardações da igreja era assim. Quando eu tinha uns 8, 10 anos, eu fui uma vez, teve lá no tempo de festa aqui, aí eu pedi prenda para leilão, saía, né? Aquela mulher pedindo chegar nas casas, né? Pedindo uma prenda para leilão de algodões e tal. E eu fui montado no meio da carga do burro, juntando os girimum e laranja que o povo dá. E naquele tempo ninguém tinha dinheiro, nem tinha as prendas, era essa, era cana, era laranja, era mamão que tivesse. Era o que coisas, né? tinha, né? Leilão, Aí eu né? no meio da carga juntando. Tanto que eu dia dele, onde eu estou falando um negócio lá do Cabreirão, que eu tava o menino ali do na Deusébio Santana, e ele falando lá no Croá. Eu digo, rapaz, não conheço. Conheço até o Caldeirão, que eu fui quando eu era menino, juntando girimum e mamão no meio de uma carga lá e tudo. Só dessa vez no Caldeirão, aí trouxe. Trouxe mais. E aí eu andei num outro lugar aí, a mulher pedindo prêmio e eu juntando aí para trazer. No dia, quando subia para gritar o leilão, só tinha era girimum, era melancia, era aqui colar uma galinha, né? É muito difícil. E o povo achava era bom, hein? Aí, ó, uma coisa interessante. Como era que acontecia os leilões? Eu fui na frente da igreja mesmo, quando era no dia, juntava gente demais, não sobrava nada, nem que fosse o pessoal, todo mundo tinha devoção, as pessoas não eram que nem hoje, tinha fé nas coisas, nem que dinheiro em pouco, mas ele tinha girimum em casa, rematava um girimum, rematava melancia, nem que levava, o torneio levasse, mas fazia aquilo que era aí, a favor da igreja, né? Não era por questão nem nada que precisasse daquilo, né? Mas, Mais por devoção ao santo. cana, remata, tudo que tinha, não ficava nada sem rematar não, tinha que ter um valorzinho, seja quanto fosse, né? É. Diferente, né? Então, Diferente de hoje em dia, hoje né? em dia. É. E quando o senhor se casou? Eu me casei em Itauá. Quando eu me casei, aí o meu sogro disse que ia fazer uma festa grande, eu digo, eu não quero festa não. Aí quando marquemos, digo, vai ser tal dia, quando nós chegamos, ele fez só a janta, eu digo, só mesmo nós e os testemunhos, e pronto, eu não quero festa não. Naquele tempo era testemunho, viu? Não era padrinhos. Era testemunho. Aí nós fomos para Itauá, quem fez meu casamento, ainda foi o Padre Dori. Seu parador Ivolente. Não se lembra, viu falar Falar dele nele, aí, né? aham. Falar nisso, ontem morreu aquele que era um grande padre, passou muitos anos no Parambu, Nicodemos, né? Saiu na Aham. rádio, né? Você ouviu? Ouvi falar. Passou muitos Era anos um lá homem mesmo. muito conhecido também esse padre. Você vê, viu? Ó, história vai contando, a gente sabia um pouco, eu mais a Lorena compartilhando com vocês, do que a gente sabia do vídeo, onde tinha algumas outras pessoas. Seu Arieste já mora mais tempo do que nós, já contou outras coisas para a gente. E história é isso, vai passando de geração para geração. Ele veio muito novo para cá, para Algodões, com 7 anos. Hoje vocês têm faixa de 10 anos. Daqui uns 20 anos vocês vão estar contando essa história que o seu Arieste contou para vocês. Para quem for professor, quem sabe onde vocês sejam professor. E nesse mesmo projeto que a gente faz sobre o nosso município, sobre a riqueza do nosso lugar, vocês estejam passando seu conhecimento também. Será que quando terminar tem algum que se lembra de uma palavra que nós dissemos? Eu acho que tem uns que prestam atenção. Uns acho que não, né? Mas outros acho que vão prestar atenção. E vai ficar registrado também, a Lorena vai deixar gravado esse momento que a gente teve com o senhor. Desde já, muito obrigada. Só quis até aí, tem muita coisa. Pois pode contar. Não, mas procure as entrevistadoras. Vamos, tem mais alguma pergunta, Mas Raniel? nós chegamos aqui em 1954, no mês de outubro, morando no Parambu. Nesse tempo, toda a mobília nossa que nós trazíamos com meus pais, tudo veio 5 burros, eu montado no meio de uma carga, já uns 6 ou 7 anos, não sei, mais ou menos. Cheguemos aqui à tarde, naquela casa velha ali. A primeira pessoa que chegou lá de menino foi o Francimar, do final de ficção, você nem conhecia, ele mora em São Paulo. Não, seu morreu Francimar eu também. ouvi falar já. Aí ele veio lá e para nós saímos, fomos lá para aquele cacimbão do Joca Martins, que hoje é da Edi. Já é disso, seu Joca. Aí, de onde eu me lembro. Chegamos lá e ele levou a banda da rapadura, nós comemos lá no cacimbão. Tinha a dona Cotinha também, né? Era a mãe dele. A mãe dele, a dona Cotinha. Nossa, A mulher do seu Joca, como era o nome? Eu tô esquecendo o nome dela. Dona Tunica. Pronto, ela era lembrando. daqui, ela ali do Parambu, ali do lado dele.
Sim, aí nós chegamos nesse ano aqui, aí fomos morar ali, 54. Sim, aí quando, vou contar de uma coisa daqui, você começou falando da terra aqui, né? Quando foi em 1900, quando nós vimos para cá, em 50, no fim de 55, Escutem, ó, 55. o meu pai veio, mas o meu avô, Francisco Gonçalves Lima, e o Serginho queria vender a propriedade, aí mandou oferecer meu avô, né? Nesse tempo os homens podiam comprar uma propriedade nessa, era ele, era o Marçal, era poucos, né? Que tinha No condição, caso, né? os Massalinos, né? O pai dele, o avô dele. Os mais... Que era rico. Aí meu avô veio para comprar a terra, veio mais meu pai, chegaram ali na casa, aí o Serginho disse, olha, manda eu chamar o senhor, que eu estou querendo vender a terra, que eu quero ir embora lá para a minha terra. Aí meu avô foi, corrigiu as terras, viu tudo, gostou, meu pai. Aí perguntou ao papai, nesse tempo, disse, se agradou daqui, nós? Aí o papai disse, gostei. Ele disse, porque se você se agradar, eu compro a terra para você, porque para mim eu não quero, não precisa, né? De umas propriedade, né? Aí olharam, aí jogaram o Serginho. O Serginho foi e falou para meu avô. Não é Chico, que o nome dele é Francisco, vai chamar o Chico Vai, né? Não é Chico Vai, né? Compra a terra ou não compra? Ele disse, compra, depende do preço, do valor, eu compro. Ele disse, eu vou lhe dizer, minha terra aqui é 100 contos. Se você quiser comprar, achar 100 contos naquele tempo, quem tivesse, né? Aí ele disse, eu compro a terra por os 100 contos, eu tenho duas propostas para você. Você pode escolher, tanto lhe dou 100 contos, como lhe dou 1000 bodes para você escolher na minha fazenda. Ele tinha umas 10 mil cabeças de bode, né? Naquele tempo. Aí o Serginho passou para mim, não, vou ficar mesmo no dinheiro. Ele depois está feito o negócio. Aí depois marca o dia, chamaram os que eu trago o dinheiro. Naquele tempo trazia no bolso da carona, que não tinha ladrão, né? Aí eles botaram, encheram os bolsos de dinheiro lá da carona e vieram, passaram o documento aí e pagaram a terra, 100 contos nesse tempo. Isso dava quase um saco de dinheiro. Naquele tempo era o cruzeiro, né? Ali era dinheiro de todo jeito, graúdo, de miúdo, né? Tio, por que é que dizem que essa casa aqui é mal assombrada? Escutem, porque ele vai explicar, viu, da casa. Minha filha, isso aqui, toda a vida existiu essa conversa antigamente, porque o povo era muito ingênuo, né? Hoje, você vai falar numa casa mal assombrada, a gente via falar demais, porque eram muitas pessoas que viviam vendo algo. Tinha Luiz Aristides aí, as pessoas, todos os rapazes via alma, via visagem, via todo mundo. De primeiro tinha muitas essas coisas, né? Uhum. Hoje não existe mais isso, que o povo hoje não acredita, né? De primeiro acreditava, aí achava que existia, né? Uhum. O Aí senhor hoje... acredita? Eu acredito. Chegou a ver alguma coisa? Aqui não, mas eu já vi coisa parecida, eu acredito, né? Eu nunca vi alma não, mas já vi coisa assim, de fazer medo da gente, assim. Assombração aí existe. Negócio de, assim, de coisa de você... Coisa que não é bem normal, existe. Eu acredito. Nunca vi não, mas acredito, né? Já vi parecido, né? Assim, diferente. Mas não duvida, né, também? Mas também não duvida, Qual muito que era bem. você que tá ligado pra mim, aquela outra? Eu ia dizendo e... Sim, é dessa casa, né? Da casa. Essa casa aqui, quando nós chegamos aqui, essa casa foi uma casa que eu não sei porquê, existem umas coisas. Ela foi uma casa que nunca foi que... E a pessoa passa muito tempo nela, assim, tudo assim. Eu sei que foi uma casa que não teve assim uma permanência. Quando nós chegamos aqui, essa casa era muito bonita, que era nova ainda nesse tempo. E aquela era uma casa feia e tudo, mas os donos daqui tudo escolhia ela e não vinha pra cá, né? Uhum. Nem o Serginho, o Antônio Ferreira. Deixa aqui logo, Rony. Tudo moraram lá e ninguém que não, o dono que vinha morar aqui. E aqui essa era a casa mais bonita, né? Foi que foi. É, porque aqui é Eu não sei maior. porquê, Maior, né? Não é maior não, aquela lá é maior, é enganosa. Se eu acho que aquela é outra maior. É, pode andar os fundos de lá é grande. Agora o problema daqui é que naquela época a casa desse estilo aqui era um luxo, né? No terreno aqui também, Muito né? bonito, Mais mas plano. nunca foi assim. Aí as pessoas vinham morar aqui, moravam um ano, dois, saíam, era aquele negócio, não era a casa assim que não foi de muita permanência. Sempre de Aí aluguel. tinha uma coisa, todo vídeo tem essa conversa, mas eu morei nessa casa. Também morei. Morei aí uns 2 anos aí, nunca vi nada, ó. Eu morei pouco tempo. Sabe o que era o problema daqui? Bem nessa lagoinha aí, antigamente o cemitério era nessa lagoinha. Tinha um cemitério, até o pai da Algiva ali, sepultado ali. Pois é, os meninos iam entrando, iam falando que aqui já ouvi dizer que tinha um cemitério. No caso era Era na bem Lagoinha. nessa lagoinha aí, de trás tinha um cemitério. Quando nós chegamos aqui, nós tinha as cruzes, tinha as coisas.
antigo, cemitério antigo. Eu acho que por causa disso, o povo de primeira missão vai inventar esse negócio de ver as coisas aqui. De verem as coisas. Então, o senhor acha que o motivo da casa levar o nome de Mal Assombrado já é desde aquele tempo antigamente que as pessoas falavam em relação do cemitério. Aí desse tempo pra cá, antes de eu morar, morou uma prima minha, um bocado de tempo aí. Os derradeiros que moraram aí, nunca ninguém viu nada. Ninguém, não via nada. Foi só nessas épocas do tempo desse pessoal, do final da terra, do final de Pedro Ferreira para trás. Para cá ninguém viu mais nada aí não, né? Acabou essa coisa. Foi ainda nos começos, né? Né? Aí era por causa do cemitério, né? O pessoal tinha medo, né, do cemitério, mas naquele tempo aí tinha as cruzes ali de trás, a coisa, e era ali abaixo, bem de trás, ali na casa, o pessoal tinha medo, né? Como era a vida cotidiana quando o senhor era jovem aqui? Tipo, o que era que tinha de diferente para os jovens permanecer por aqui, assim? Fazer o quê? Trabalhar, ir para a roça, sair de madrugada, para chegar cedo na roça, para apanhar feijão, para trabalhar, não tinha nada. Nada de lazer, assim? Para se O divertir. único lazer que tinha quando existia era uma dança de São Gonçalo ou um samba mesmo, uma festa, né? Mas isso aí era, demorava, passava um mês ou dois para ter uma, né? E tinha as danças, onde as festas cantadas eram nos salões, né? De São Gonçalo. Não, sem ser a dança de São Gonçalo, que não tinham as festas dos matinês. Tinha, No aquela salão. era tocada, era, tinha agora desse tempo de ter tocado um bom tinha melhor que hoje, que a música que era a orquestra do Quica Ferlino, da Titaú, que era falado, era desse da Santa Maria também, que era o final de manhã assistia, mas esqueci do nome todo, era música muito boa, era saxofone, era violino, era tudo, era muito boa. Legal. Era muito bem tocada as festas. E Melhor que hoje. naquele tempo tinha as cantorias, né? Eu dava muitos cantadores por um dia da Paraíba, estive do Ceará, andava de casa em casa, chegava ali em casa, muitas vezes chegava, aí falava assim, não é, nós estamos passando por aqui, com vontade de fazer uma cantoriazinha, que eles ganharam aqui, né? Chamou o povo, vigiando aqui. O que o senhor faz? Dá para arrumar aí, chamar seus amigos aí a pessoa disse, pois vamos hoje à noite, aí saia na rua aí, convidava alguma pessoa, ou fosse até ali no pau d'arco. Aí quando era noite eles iam cantar, botava aquela bandeja lá, numa cadeira lá no meio da sala e aí eu cantar, elogiar a pessoa e tudo. Aí quando era no fim, dava aquele dinheirinho lá e estava no bolso e ia embora no dia. É. Volta com isso, eu já me esqueci. Ai, passou pelo sentido. Eu ia perguntar ao senhor. Agora do São Gonçalo naquele tempo era que tinha mais. A gente tinha muito dança de São Gonçalo. Os reisar também. Reisado é que era só uma vez por ano, né? Agora era uma festa muito violenta de reisado, danado para dar briga. Não sei por quê. Ai, dava briga, né? Né? Até ali mesmo houve um ali no Pau d'Arco e morreu dois ali. Lá. Então, pá, isso aqui é uma festa assim mais. Não sei por que tinha essa festa de reis. Naquele tempo os homens eram bem Violento. violentos. O problema era esse, todo mundo andava armado de faca e revólver, né? Quem não tinha revólver, mas tinha faca. Tinha né? as peixeironas Tinha grandes. aquele negócio, ninguém podia dizer uma coisa que ninguém aguentava desafio, né? Hoje o povo é diferente, tá nem aí. Negócio, hoje não tem mais briga em festa, depois tinha demais, né? Hoje não tem mais briga em festa porque todo mundo anda desarmado, né? É. Aí não tem mais briga não, tem uma confusão ali, os outros chegam, pegam e tiram, porque naquele tempo o cara tinha até medo de chegar para ir tirar, que acabava de logo uma ponta de faca Aí lá, está se não largar em furar. qualquer um que chegasse, né? É nada. É, eu já ouvi falar histórias antigas que os senhores, tudo tinham naquela época, andavam de revólver, Do dia não de dava. faca. Não E dava hoje, por um lado de fora. por- naquele que era tempo. a Era mostra. mostrando, né? Era um luxo, Diz que pra que quem botava tinha, mais as balas aqui, diz que quem tinha um cartucheira. 38, um 22, que era Cheio de um bala aqui para ver o revólver e as balas ali. Já era o não mexa comigo. Mas até que o povo não brigava muito não, aquilo mais acho que era por boniteza mesmo, achavam que era bonito, né? Porque nem questão de briga não. Aquele negócio de confusão toda vida teve, mas tinha os confuseiros, tinha os outros que podiam andar com revólver, com tudo, que não tinha confusão, não, mas todo tempo teve aqueles que caçam, né? O senhor acha então naquele tempo, para hoje, mudou muita coisa, né? Principalmente em relação disso. Naquele tempo, um senhor que andava armado, hoje já não pode, em relação às leis. Naquele tempo já tinha delegacia também. Para isso era normal. As coisas mudou muito, né? Naquele tempo só tinha uma coisa melhor do que hoje, era assim o respeito que as famílias tinham muita consideração, né? Morava num lugar que toda pessoa se considerava bem, era que não uma família, né? Ninguém tinha problemas com os outros, era bom isso. Agora, e dizer que a vida daquele tempo era muito difícil à vista de hoje, não tinha uma pessoa que tivesse o Bolsa Família, não tinha um aposentado, não tinha quem pagasse, não tinha uma consulta de graça, não tinha nada de ajuda, um pobre vivia só dos braços. Cansei de ver homem de 50, 60 anos, ele já estava bem velho quando chegasse a idade,
trabalhando alugado, porque se ele não trabalhasse alugado, ele morria de fome, porque não tinha ajuda de nada, com rolo de filho para dar de comer, era uma tristeza. Viu? A vida de primeiro é uma escravidão da maior que já teve no mundo. O senhor, quando a energia chegou aqui, foi sinal de quê? A energia aqui foi do lugar que acho que mais custou, nessa região nossa, custou demais, né? Acho que até você estava aí. Eu já lembro, sabia foi em de alguma 99. coisa aqui A agora, energia né? chegou em 99. Pois é, custou demais aqui. Foi bom demais, mas a gente nem admirou mais, porque achando que já era dos derradeiros lugares que estava chegando, né? Porque custou demais aqui botar energia nessa região nossa. Meu avô tinha um ditado a dizer que o progresso do lugar seria a estrada. Que talvez não vesse o asfalto chegar, mas talvez um filho, ou um neto, ou um bisneto ia ver. Que ele disse que para algodões crescer, o melhor ia ser a estrada. O senhor desde criança chegou aqui, viu algodões, já era calçado? Feito o calçamento ou não? Quando eu cheguei aqui, a verdade não tinha calçamento, nem tinha nem estrada. Daqui para o Parambu no inverno não andava carro, né? E com asfalto, o que o senhor achou do asfalto ter chegado na nossa comunidade hoje? Qual é o benefício que ele traz para a população de hoje, que antigamente fez muita falta? Foi muito bom, né? Porque um asfalto desse aí é uma das coisas melhores que teve, né? Porque a gente construiu um carro aqui na hora, nem que morar no Parambu, na Quiteranópolis, não precisa nem morar lá, porque é 20, 30 minutos tá lá, né? É rápido, né? Vem para casa, né? Isso aí foi uma coisa boa demais, né? E outra que não acaba com o carro, um carro de primeiro, você ia no Parambu 2 vezes, você ia mandar arrumar, tava todo quebrado, né? Porque era cheio de buraco, de grota, né? De tudo. E hoje não, a gente anda, passa de 6 meses andando num carro, sem precisar de uma oficina, né? O senhor conseguiu primeiro comprar um carro ou uma moto? Eu primeiro comprei uma bicicleta, né? Uma bicicleta? O senhor lembra o ano? Eu era solteiro ainda, isso não era nem bicicleta monarca, era uma Shell. Ela tinha, Viu o nome da bicicleta? Vocês uma lembraram? Tinha Shell. uns pinos assim, quando a gente ia andar, furava os pés da gente todo de lado. Assim. Tem história, viu? Aí o senhor possuiu... Aí depois eu comprei uma moto velha, já quando o cidadão aqui Carleiro morava aqui, porque ele sabia arrumar, né? Eu comprei. Inclusive caí até a queda dessa moto e quebrei aqui uma lâmpada, foi preciso ser operado em Teresina, nesse acho que chamou nesse tempo. Maria. Aí, nem tu não sabia. História. Aí, o senhor lembra o ano que o senhor comprou ela? A moto? Me lembro não, sei que eu era solteiro ainda. Eu também tivesse uns 20 anos, 22 por aí. Viu, gente? Como as coisas eram difíceis antigamente. Moto velha, antiga, né? Aí o primeiro carro que eu comprei foi. Eu botei um comércio ali onde foi derrubado ali, que foi vendido pro Elonildo e ele derrubou, né? Tinha um ponto ali na esquina que foi derrubado. Tinha. Aí eu botei um comércio ali, aí eu comprei me lembro que eu comprei um Jeep velho. Em 72 foi. Eu lembro Aí desde tempo pra cá nunca mais fiquei mais sem carro não, né? Um dia comprar outro. naquele tempo era o Jeep, né? Eu comprei um Jeep aí em 72. Quem tinha um Jeep naquele tempo era quem tinha condição. Foi zona. Naquele tempo o Jeep era um carro rapaz, moderno. que tinha um Jeep aqui, Era cobiçado. só tinha eu, na região aqui que eu me lembro, só tinha eu, Pedro do Arão, mas ninguém aqui tinha não. De solteiro não, aí de casado tinha fazendeiro, tinha o Batista do Gato, que era rico, lá do Gato, e tinha o Casé Francisco do Gavião, e o Inácio ali na Boa Hora. Na Boa Hora. Só Depois o Jeep que tinha. o seu Antônio Inácio era cunhado do vô Manel. Era, Depois foi que o vô também irmão do comprou. Rodrigo. Isso, irmão do seu Rodrigo. Seu Rodrigo que aparece no vídeo antigo. Eita, feliz. Pois é, eram os carros que tinha aqui, né? Nesse tempo. É a Honda. Viu, gente, como as coisas eram bem E moto dificultuosas. aqui em Algodões, nesse tempo quando eu era solteiro, só Daqui a tinha pouco essa aí, tá minha, perto de botar pro e pescoço. uma do Joaquim Cavaleiro e uma do Joaquim Cavalcante. As motos que tinha aqui. Pois, obrigada. De nada. Nós queríamos mais tempo, mas